Fala aí, galera dos quadrinhos, tudo beleza? Tô passando aqui para dar mais uma dica para vocês sobre o lance do enquadramento, o ângulo de enquadramento, né? E então vamos lá. Aqui eu tenho o nosso quadrinho, né? A ideia do nosso quadrinho. E a gente tem elementos que a gente vai colocar nesse quadrinho, né? Então a gente tem que ser bem sábio na hora de estar fazendo aí, aplicar técnicas até para poder facilitar e entregar essa arte de uma maneira que o leitor possa entender. Nós vamos ter elementos como cenário, personagens, balões de fala e muitas das vezes alguma ação, alguma coisa que vai ocorrer, né, algum detalhe. Então, toda vez que a gente for pensar em enquadrar a cena, a gente tem que levar em consideração isso tudo, né? Porque a gente tem que dedicar espaço para tudo. Tanto o texto quanto as imagens, ela tem importância na leitura da sua narrativa, do seu quadrinho, né? Então é legal que haja uma harmonia tanto do escritor e do desenhista, caso sejam duas pessoas, ou do autor, se for uma pessoa só, acaba ficando um pouquinho mais fácil. Até mesmo para que possa que seja sintetizado tudo numa coisa só, né? Haja uma fusão disso na linguagem dessa fusão da arte para o leitor, para ele ter um entendimento, né? Que não haja texto demais, texto que às vezes não precisa ter, e que também o desenhista saiba da importância, né, do que o texto vai entrar e faça um desenho que seja cabível ali, que leve informação e também compreenda que há o espaço ali de roteiro, de texto, para o leitor estar absorvendo essa informação de uma maneira que contribua para a sua leitura, né? Então, pensando nisso, eu vou começar a falar sobre uma coisa que é composição. Como você vai fazer essa composição? Uma dica para ajudar. Não é regra, tá? Na verdade é uma regrazinha, é uma dica, né? Que acaba ajudando, mas não significa que você tem que seguir isso a toda risca e fazer sempre isso, não. Acho que o artista tem que ser livre sempre para estar criando e estar pensando em outras maneiras de fazer, tá? Então não existe, na verdade, um jeito tão errado. É claro que você pode usar experimentos, né? Fazer experimentos de maneira como fazer a composição disso, e tudo é válido, né? Pode vir a funcionar ou um pouco mais ou um pouco menos, né? Isso vai de acordo com de como você vai fazer essa junção aí da arte, do espaço, a arte, texto, informações, enfim, tá? Então, uma das primeiras regrinhas aqui de composição, porque a gente estava falando sobre o lance de você fazer o ângulo de enquadramento, né? Mesmo você pensando em ângulo de enquadramento, existem algumas coisas que podem estar te ajudando a pensar nisso, né? Por exemplo, aqui eu tenho essa imagem que é um barquinho, né? Coloquei ele bem centralizado, no meio mesmo da imagem ali. Coloquei o mar, coloquei o céu, dei o mesmo espaço para os dois. Poderia ter puxado o barquinho mais para ficar mais centralizado, mais um pouquinho para baixo, mas enfim, coloquei em cima da linha da água, né? Essa composição aqui, ela é uma composição bem simples, né? Não é que tá ruim, tá legal, mas poderia ser pensado de alguma outra maneira para dar importância para os outros elementos também, né? Aqui a gente está pensando só na imagem, beleza? Aqui eu já apliquei uma técnica que chama regra dos terços. E eu coloquei o barquinho e a parte do mar no terço de baixo. Depois eu vou explicar esse lance da regra dos terços, mas só para explicar, eu coloquei no terço de baixo, né? A gente dividiu em três partes na horizontal, em três partes na vertical, e na parte de baixo, no terço de baixo, eu coloquei o mar e o barquinho, né? Uma visão muito mais legal. E no outro terço de cima, bem no ponto onde as linhas se encontram, eu coloquei o sol, né? E as outras coisas meio que eu coloquei em volta ali, né? E o que significa? Eu acabei trazendo uma importância para os objetos, né? Querendo ou não, a gente colocando um pedaço da nuvem ali saindo para fora, dá essa sensação de movimento. O sol num lugar ali meio separado, um pouco mais longe, mas ali naquele ponto eu vou explicar o porquê também.
E o barquinho nesse ponto aqui também acabou dando essa sensação de movimento que o barquinho realmente está indo para frente, né? Ele está fazendo de uma maneira que o leitor possa fazer essa leitura. Eu poderia ter invertido, eu poderia ter colocado o barquinho desse lado e o sol desse lado, talvez ficasse uma leitura até mais agradável, né? Porque a gente acaba fazendo o sentido de leitura. Eu vou explicar até o porquê disso e vai ficar mais fácil para vocês. Essa regra dos terços, que nem eu falei, a gente divide na horizontal em 3 partes iguais e na vertical em 3 partes iguais. Então a gente tem terços, né? Tem esse terço, esse terço, esse terço, esse terço, esse terço, esse terço. Ou seja, você pode pegar e construir sua imagem usando 2 pedaços do terço, 1 pedaço do terço, para qualquer lado que você quiser. E a gente tem pontos de interesse nessa composição, que são os pontos onde essas linhas se cruzam. Esses pontos são os pontos mais de interesse nessa composição, tá? Sempre o olhar da gente vai ser levado para esses pontos, tá? Inclusive, tem até algumas câmeras de celulares que, quando você vai tirar foto, ela mostra na câmera esses pontos, né? Ele mostra esse lance da regra dos terços lá na câmera. Engraçado isso. Eu tinha visto no celular um tempo atrás. Quer dizer, isso acaba ajudando a você pensar em como enquadrar, né? Então, voltando aqui, como eu coloquei o barquinho aqui, então eu despertei um ponto de interesse aqui. E coloquei o sol aqui, eu despertei um ponto de interesse aqui, né? Ou seja, a gente vai fazer essa leitura aqui. Agora, se eu tivesse invertido, colocado o sol aqui e o barquinho aqui, eu teria feito essa leitura aqui. Que é mais ou menos a leitura que a gente faz, né? Da esquerda para a direita e de cima para baixo, certo? Então seria uma coisa mais fácil para poder estar ajudando aí nessa parte. Então, quando você começar a pensar em fazer desenhos, né, e usando essa regra dos terços, pensa nas áreas mais valorizadas, pensa em como usar, né, isso. Eu poderia também ter usado 2 terços, eu poderia ter jogado o mar aqui em cima, nessa linha, o barquinho aqui, né, mas aí a gente ia perder espaço para colocar o sol, que tinha a gente tinha muita informação do céu e pouca da água, então por isso eu joguei o mar mais para baixo. Como a gente tinha mais informação do céu, eu dei 2 terços ali, né, pro céu, um pouquinho mais de 2 terços, tá? Beleza? Então isso acaba ajudando aí a você a pensar nessa parte de compor. Outra coisa interessante que é o seguinte, como a gente trabalha com história em quadrinhos e muitas das vezes a gente vai colocar o texto, o texto ocupa um espaço ali, talvez vai ser difícil fazer isso, mas existe talvez uma possível regra aí, né? Eu já li sobre isso, que essa regra dos textos ela vai valer abaixo do texto, tá? Então a gente vai dividir quando tiver a linha abaixo do texto ali, a parte de baixo do texto na regra do texto, tá bom? E aí pensar onde você vai colocar o que é de interesse e tal. Não significa que você tem que usar sempre essa regra dos terços, né? Você pode pensar em outras maneiras, mas ela é legal de estar usando, é uma maneira de estar pensando em dar um foco, né? Eu tenho aqui uma imagem aqui que eu separei. Olha só, né? Olha onde está aqui essa região da explosão, que ela é bem importante, mostrando o monstro saindo, né? Então ela está bem abaixo. A gente também tem aqui a explosão, texto, né? Então eu coloquei o monstro realmente aqui desse lado, aqui, pegando a parte principal, né? Se a gente for parar para pensar e dividir em pedaços, o monstro está bem aqui na explosão e já está puxando o leitor para ele fazer a virada de página, tá? Então é interessante quando vocês estiverem desenhando, pensar nesse lance da regra dos terços e vai ajudar bastante vocês a fazer uma boa composição, tá bom? Então fica aí mais uma dica, tá? E a próxima aula eu vou dar mais algumas dicas de composição para vocês poderem pensar em como fazer a arte de vocês, beleza? Então é isso aí, galera. Forte abraço e até a próxima aula. Valeu!